bem, estamos chegando com mais uma edição do Entre Linhas Podcast, 8ª edição aqui no canal. Já passou por aqui várias personalidades da nossa região, zagueiro Gessé, volante Renick, presidente do Caravaggio Moisés Spilleri, também passou por aqui Gelinho, Renan Bressan, muitos convidados especiais. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui para uma resenha, para um bate-papo, ele que tem muita história para contar de futebol, de transmissões, de rádio. Rogério Colombo Dimas. Tudo certo, Dimas? Prazer recebê-lo. Tudo certo, Marcos. É um prazer estar contigo aqui, né, nesse teu projeto, participando do programa. Estamos aí à disposição, né, para bater um papo descontraído sobre o mundo da bola, sobre história, sobre futebol, sobre Criciúma, enfim, estamos à disposição. Lembrando que a gente tem a parceria de Automecânica Isidoro. Alô, meu caro Evandro. Alô, Marli e Sérgio, nossos parceiros com Automecânica Isidoro. Siga no Instagram, @Mecânica Isidoro. E também a Sorato Argamassas e Rejuntos do Dizinho, Jandir, toda a equipe da Sorato Argamassas e Rejuntos, os parceiros do Entre Linhas Podcast, que chega em sua 8ª conversa, 8ª resenha e bate-papo que você só acompanha aqui. Dimas, são quantos anos de rádio? Cara, de rádio, esse ano tá fechando 40 anos. Esse ano fecha 40. 40. Eu comecei um pouquinho antes 84? ali, mas 84 aí registrado, né? Porque aí em 83 eu trabalhei também ali no início com a radiodifusora, mas daí não tinha um contrato formalizado, entendesse? Sim. Mas é 41 anos aproximadamente, porque eu comecei em rádio, eu saí do exército e aí a minha primeira função, a minha primeira profissão foi trabalhar no rádio. Então, 83 por aí eu já trabalhava. E era na difusora de Sara? Na difusora de Sara. E já era com futebol, Dimas? Já era. Não, inicialmente não. Inicialmente eu comecei na redação de jornalismo. Fazia ali rádio escuta, né? Gravava as emissoras de Porto Alegre, Rádio Guaíba e Rádio Gaúcha. E depois, né, gravava num gravador, depois tinha que escutar, né? Ir pra máquina de escrever, né? Com fone, máquina de escrever. É muito diferente pra de passar hoje em por um noticiarista. Bem diferente, meu Deus do céu. Muito mais difícil, né, Dimas? Nossa, hoje tá fácil, né, cara? Hoje Você apresenta um programa pelo celular hoje, se você quiser, né? Internet. Já fiz isso pelo Eldorado. Ah, então. Peguei um cabinho de um microfone, peguei um microfone, o iRig, né? Não sei Isso, se a isso, massa já, não tem. exatamente. Conectei no celular, fiz um programa de 2 horas. E a gente faz. Ao vivo, só eu apresentando, entrevistando o pessoal. Isso. Uma vez tinha que puxar carro. Ah, não. Por exemplo, ó, a gente fazia do orelhão, lá no Estádio Liberto. Tinha um orelhão ali na frente, onde é a loja Tigre Manicos, e um outro orelhão ali no acesso do portão 3 ali que vai pro estádio. E então, concorrência, era uma briga danada, né? Chegava porque o que acontecia? Naquela época, os horários dos programas coincidiam, né? Tudo praticamente no mesmo horário. 12:00 e 6:00. Então, havia uma concorrência ali. Aí eu estava pela difusora, o Gilberto estava pela Ulha, o Márcio Cardoso pela Eldorado, o Pelotinha também pela Eldorado. Então, havia, assim, uma concorrência pelo orelhão, hein? Aí como é que fazia? Quem chegava primeiro pegava? Quem chegava primeiro pegava, né? E outro detalhe... Nunca deu briga por isso, Dimas? Não, já deu, porque às vezes o cara se alongava muito e o outro ficava esperando e fazia aqui, né? Ó, tá na hora, né? Larga daí. Era mais ou menos 10 minutinhos para cada um, né? Uhum. Só que daí você, às vezes, o apresentador do estúdio ficava se alongando, chamava intervalo e atrasava. Inclusive, muitas vezes, ali no estádio Heriberto Wilson, tinha um orelhão lá dentro do campo, onde sobe o time visitante. Então, muitas das vezes, nós fazíamos dali os boletins do Criciúma, inclusive chamando o jogador para entrevistar, né? Treinador, o assessor de imprensa liberava, nós chamávamos ali para entrevistar. Na época já tinha assessor de imprensa? No início não, depois veio a Michele Veiga, né? Teve, eu acho que, não sei se o Décio Batista também, teve alguns que passaram por ali, dando uma... Pelotinha também foi assessor do Criciúma, então tinha algumas vezes a gente... pedia. Outras, quando não tinha assessor, nós mesmos gravávamos ali à beira do campo, né? Sem qualquer problema. Muito mais simples do que hoje, né? Hoje não pode mais Só nada. que daí você tinha que gravar e mandar para a rádio, né? Pelo telefone, ou levar lá, passar para um Akai, né? Fita de rolo para gravar. Hoje é mais prático para você fazer a entrevista, né? Mas mais difícil o acesso com presidente, com jogadores, com diretores, né? Isso é mais complicado. E o Rogério Colombo Dimas, ele é muito conhecido lá na região por acompanhar o Criciúma, jogos em casa, fora,
o dia a dia do CT, enfim. Quando é que tu começou a cobrir o Criciúma de fato no dia a dia, fazer jogos? Eu já em 84, porque nessa ocasião ali, em 84, o diretor de esportes da Rádio Difusora, na época era o Afonso Martins. O Afonso foi um grande narrador, né? Narrou muito na Difusora, na Rádio Eldorado também. Sim. Ele era lá de Santa Maria, infelizmente já faleceu há uns 2, 3 anos atrás. Ele, como eu conhecia muito aqui a região, o esporte amador, o Afonso disse: Rogério Dimas, você conhece aqui todo mundo do amador, você joga futebol, eu jogava no Caiçara, né? Disputava Regional da Laime, Praião e tudo, e Sarense. Ele disse: você não quer gravar diariamente 5 minutinhos do Criciúma, aliás, do esporte amador? Eu disse: sem problema, eu gravo, não tem problema. Então gravava lá, né? Pegava algumas informações, pegava do jornal, ou conversava com alguém, ia colocando ali, gravava diariamente. Depois disso, o rapaz que fazia o setorismo do Criciúma, que acompanhava ali o Criciúma, era o Claudionir Miranda, que veio de Florianópolis para trabalhar aqui. Pai do Fernando Henrique. Exatamente. Ele veio para cá, ficou aqui pouco tempo, e depois ele voltou para Florianópolis. Aí eu abri essa vaga de setorista ali no Criciúma. Da mesma forma, o Afonso conversou comigo se eu poderia fazer esse trabalho. Eu disse: sem problemas. Aí eu saí ali da Difusora, né, que é aqui no bairro Lira, em Sara, ia de ônibus, gravava, voltava para a rádio, passava a matéria ali para as fitas e tal, né? À tarde voltava para o estádio, retornava para a rádio, e foi por um período assim. Até que depois disso a gente conseguiu instalar lá uma maleta, um equipamento lá na cabine do campo, e facilitou mais para mim, né? Já passava de lá as matérias. Mas foi assim o início, foi bem complicado, mas a gente foi passando etapas. E nessa tua trajetória, Dimas, são 40 anos, né? Sempre na Difusora ou saiu da Difusora, foi para alguma rádio? Eu comecei na Difusora, eu fiquei 1 ano na Difusora e depois fui contratado pela Rádio Eldorado, porque o Afonso Martins, que era o nosso narrador na época ali na Difusora, ele foi contratado pela Rádio Eldorado. Ele gostava muito do meu trabalho, ele conversou lá com os diretores da Rádio Eldorado, que na época era o Eno Steiner, que era o diretor, o Evaldo Stopassoli também, e eu fui contratado pela Rádio Eldorado. Só que quando eu cheguei na rádio... Isso em que ano? Isso foi em 85. Então você trabalhou aí eu trabalhei 1 ano na Difusora e depois fui para Eldorado. Na Eldorado eu fiquei 12 anos. 12 anos na Eldorado. E aí no início, 1 ano mais ou menos ali na Eldorado, eu fiquei mais na área do operacional, de comerciais e tal, porque não tinha espaço no esporte ainda. Até que abriu uma possibilidade, o João Nassif chegou para comandar o departamento de esportes, e alguém disse: tem um guri aí que já era repórter lá na Difusora. Aí começou a me colocar para fazer amador. E tu era jovem, né? Era jovem, acho que eu tinha 20 anos, 19, 20 anos. Idade. Eu tinha recém saído do exército, né? E aí ele: não, então vamos testá-lo aqui com a gente. Foi onde aí então eu comecei a fazer jornadas esportivas do Campeonato da Alarme, depois comecei acompanhando Próspera, o Araranguá, e assim a gente foi subindo degrau por degrau, né? Tinha o Márcio Cardoso, que já era repórter lá, tinha o Milton Alves, que veio lá do Rio Grande, aliás, de Tubarão, depois chegou o João Manuel Machado, que era um repórter do Rio Grande do Sul, né? Veio lá contratado do Rio Grande, trazido pelo Nassif também, então nós revezávamos ali, né? Porque naquela ocasião a Eldorado acompanhava o Araranguá, Criciúma, Próspera, Ferroviário, Ercílio, e ainda fazíamos o Laguna também, que disputava a 2ª divisão. Então precisava de muita gente, mais o amadorzão aí. Então precisava de bastante repórteres, e eu fui encaixado ali, e ali segui, né? Seguindo por muito tempo. Depois aí o Márcio Cardoso, fazíamos o revezamento no Criciúma também. Criciúma e Próspera, né? Vocês faziam a divisão do setor, enfim, da reportagem. Exatamente. 12 anos de Eldorado, retornou para a Difusora? Retornei para a Difusora depois, isso em 1997, e daí de lá para cá segui na Difusora até que ela posteriormente, né, encerrou as suas atividades no AM, passou para o FM, só que aí mudou o nome, né? Aí no FM passou para Massa FM, que é onde eu estou agora, mas a maior parte do tempo foi na Difusora, né? 12 anos na Eldorado e o restante todo na Difusora, e agora aí fechando 4, 5 anos na Massa FM. 32 anos de Isso. De rádio no geral, sem ser 12 de Eldorado, 32 Isso.
com massa 4, Isso, então e o são restante 28 difusora. difusora, é. 28 difusora, 4 massa E o restante e na 12 Eldorado, é. de Do Eldorado. Eldorado, é. Então foram... Período legal aqui, sempre aqui na região. Eu até tive convites na Pois é, época já para teve convites trabalhar. pra sair Tive, daqui, tive. Dimas? Tive para trabalhar em Tubarão, Florianópolis e tal, mas eu nunca estava bem por aqui, né? A gente tinha família aqui, reside por aqui, e a proposta também, as propostas não eram muito vantajosas, né? Você deixar de acompanhar um Criciúma que mesmo que na época não conquistasse títulos todo ano, mas tinha a sua história, né? Depois o Criciúma começou ali a partir de 86 a surgir o forte Criciúma que é até hoje, né? Sim. Então foram momentos legais aí acompanhando o Criciúma. Te arrepende de não ter aceitado alguma proposta Não, nesses 40 anos? Ou de alguma decisão que tu tomou? não, eu não me arrependo não, acho que eu tomei as decisões certas, né? Porque os projetos que foram apresentados na época para trabalhar em outras emissoras foram projetos de curta duração. Então eu não trocaria o certo na época pelo duvidoso, né? É claro que fazendo aqui na Difusora, por exemplo, a gente teve parcerias com várias emissoras, né? Transamérica, Band, uma série de emissoras, né? Que acompanhavam o Criciúma, que também fechou parceria com a Rádio Difusora, e a gente teve oportunidade também de participar das jornadas dessas emissoras, a Som Maior também, enfim, essas emissoras de rádio aqui da região. Agora, Dimas, muitas viagens, né? Você acompanhando o Criciúma ao longo desses 40 anos, até agora, recentemente na Isso. Difusora, enfim. Tu não tem noção de quantos jogos tu viajou? Ah, eu nem tenho. Esses dias eu até estava pensando em anotar. Eu tinha uma ocasião, todos os jogos que eu fiz, eu tinha a ficha técnica, só que era muito papel. Resumindo, eu botei tudo fora. Sim. Porque hoje, tudo que você quiser saber do Criciúma ou de qualquer outro clube, você pesquisa na internet, né? Sim. Aqui do Criciúma tem ali o meu time na rede. Eu me lembro, aí eu vou lá, me lembro assim, poxa, naquele jogo do Criciúma lá em Natal, contra o ABC, eu tava lá. Fiz esse jogo aí. Aí para pegar alguma lembrança, eu dou uma pesquisada ali e tal. Muitas coisas a gente lembra ainda de cabeça, mas quando não se lembra, hoje tem a facilidade da internet, né? Não precisa mais aquele E tu gostava de calhamaço de viajar, papel. Dimas, pra trabalhar? Gostava, no início gostava, só que já no final já tinha alergia de viagem. Cansou? Hoje, se alguém me contratar para fazer jornadas esportivas ou trabalhar numa equipe de esportes, eu já digo, ó, só para fazer jogos em Criciúma. Viagem eu não quero mais. Não quero mais, até porque o Brasil inteiro eu já conheço, né? Eu acho que já dei umas 10 voltas no Brasil aí acompanhando o Criciúma. Foram muitos jogos, né? Márcio, enfim, Eu, né? Márcio, Chilemper, enfim. Então, hoje eu prefiro trabalhar jogos aqui. Até Tubarão eu vou. Tubarão e Criciúma, no resto... E o Caravaggio. Caravaggio aqui, se precisar, mas viagens longas aí para fora do estado, não. Agora, Dimas, eu me lembro, porque eu era um ouvinte, né, da Difusora, na reta final, você deixou os gramados e foi pra cabine. Foi. Terminou um ciclo de reportagens, né, de muitos e muitos anos, o Dimas acompanhando o Criciúma, o Dimas acompanhando o dia a dia do Criciúma, e tu virasse comentarista. Essa decisão, ela foi tua ou foi um desejo da rádio? Como é que foi essa situação? Foi uma iniciativa da rádio. A Carol Carvalho, aliás, a Carol Guide, Carol Carvalho trabalha com a gente também, mas a Carol Guide montou uma nova equipe e precisava de alguém que tivesse um conhecimento interno do Criciúma, que tivesse fontes, que tivesse subsídios para comentar também. Porque aí tínhamos ali, tinha o Zico Citadinho, uma época o Chino, uma época o Bedeu, né? Como comentaristas, mas ela gostaria que eu, com a minha experiência que eu tinha como repórter à beira do campo, transmitisse o conhecimento analisando os jogos também. Mas mesmo sendo comentarista da Difusora, no dia a dia eu continuava como repórter. Isso. E aí nos dias dos jogos eu era o comentarista. Você era comentarista dia de jogo? Só nas jornadas esportivas. No dia a dia tu dava as informações. Não comentava? Não. Para mim até facilitava bastante, né? Você chegava já numa jornada esportiva como comentarista, tendo todo o subsídio da semana daquilo que você viu nos treinamentos do Criciúma. Então isso facilitou bastante para mim. E aí eu vi como é bom ser comentarista. Como é fácil. Sério? Você fala, faz análise, se aquela análise que você fez, aquela projeção não deu certo, você fica quietinho, né? Se
teve sucesso. Ó, eu comentei que a escalação poderia ser essa, que poderia surgir resultado jogando por esse setor e tal. E outra coisa também, o repórter sofre mais, né, cara? Poxa, você fica lá na beira do campo com frio, chuva e vento, e lá na cabine não. Algumas cabines hoje tem até ar-condicionado, né? Porque sentado tem um monitor do lado, tem um lanche, você pode comer uma pipoca enquanto o jogo vai rolando. Então, é claro que é uma responsabilidade muito grande você emitir opinião, né? Sim. Mas eu acho mais tranquilo ser comentarista. O repórter, ele tem que estar sempre atento. Eu me lembro que numa época, Criciúma chegou a disponibilizar algumas cadeiras ali para os repórteres, mas eu nunca gostei de ficar sentado. Sempre gostei de ficar em pé, que você está mais atento a tudo que está acontecendo, aos fatos que acontecem na arquibancada, uma confusão, e você está mais ligado. Se você senta, você meio que se acomoda ali, né? Fica meio que atiradão, relaxa. Hoje em dia tem o celular, então eu acho melhor você ficar em pé e atento a tudo que está acontecendo, ficar antenado aos fatos do jogo, né? Então tu gostou de ser Gostei. E depois de lá nunca mais fez reportagem de campo, né? Não, depois de lá para cá não. E alguns jogos aí pela TV para a federação, Foi comentarista? Fiz comentário e repórter, mas era só lá na cabine, né? Então tinha essa tranquilidade, não tinha que... E tu lembra qual foi o teu jogo de despedida de reportagem? O jogo de despedida, cara, eu não tenho, não me recordo agora não. Mas se eu não estou enganado, eu acho que foi um jogo do Campeonato Brasileiro da Série B. Não, da Série C. Acho que o Criciúma estava na Série C. Se não estou enganado, acho que foi um jogo contra o CRB. Mas eu não tenho detalhes assim, vou ter que pesquisar. Você fez um detalhe interessante aí. Tem uma coisa, Marcos, que eu, nesse período todo, como repórter à beira do campo, eu nunca peguei chuva, mas nunca tomei banho de chuva. E nem deixei o microfone molhar. Eu sempre dava um jeito. Eu fiz reportagem. Eu com 2 já... Eu não. Eu me enfiava na ambulância do SAMU, fazia reportagem lá de dentro, me metia na casa-mata do policial. Eu dava um jeito. No orelhão, embaixo do orelhão, ali no campo. Eu sempre dava um jeitinho. Até para a arquibancada eu fui, para fugir da chuva, do mau tempo. É claro que quando estava prestes a terminar o jogo, eu descia, dava um jeito. Mas eu sempre escapava das chuvas. Sempre consegui escapar. E ficava em lugar que não era permitido, mas dava uma escapadinha. Naquela época não tinha essa fiscalização que tem hoje da Federação e da CBF, né? Não. Então, algumas vezes a gente ficava até ali na casa-mata do delegado do jogo, ou do time visitante, ou do time do Criciúma. Sempre sobrava uma banquetinha ali e você dava uma escapada. Hoje não pode mais, né? É interessante. Hoje é complicado. É que são mundos, lógico, o trabalho ele é o mesmo, né? Só que de forma diferente. Exato, outros tempos, né? Antigamente tinha uma dificuldade maior. Hoje você tem limitações hoje, né? Antigamente tinha dificuldade maior na parte de tu entrar no ar, de tu gravar as situações. Exato. Mas tinha facilidade de acompanhar as informações. Exato. Hoje em dia tem uma facilidade para entrar onde é que tu quer, exato, mas a dificuldade do bloqueio do clube. Nós, quando éramos repórteres, nós entrávamos no vestiário do clube, do time, né? Jogadores subiam, tomando banho, dali 15 minutos o supervisor já chamava a gente. Aí o que acontecia? O mais espertinho já ia lá para a porta do treinador, né? Na sala do técnico, porque naquela época tínhamos, por exemplo, 3 emissoras de rádio. Que chegasse o primeiro, entrevistava o treinador primeiro, né? Não era coletiva. Não era coletiva. Então, você imagina, por exemplo, chegava ali primeiro eu ficava ali 15, 20 minutos entrevistando o treinador e os outros esperando. Às vezes botava o fone no técnico, os comentaristas perguntavam e tal. Depois o treinador ia falar mais 15, 20 para um, depois mais 15, 20 para outro. Então, tinha esta facilidade de você ter acesso, só que para o treinador era cansativo. E para quem ficasse para trás era cansativo, era chato, cara. E aí o outro ficava pressionando ali, mas... Às vezes o comentarista queria fazer uma pergunta, você colocava o fone, então que isso realmente... pra mim é um saco, cara. Tu tá trabalhando como repórter, o cara, não, bota o fone nele, aí tu vai lá, bota o fone, aí tu fica sem ouvir que tá no ar. É complicado. E aí o assessor tá do teu lado. É chato, é chato. É chato, não. Isso aí nem deve ser mais permitido. Você come muito tempo em detrimento do treinador poder ou do jogador estar falando com todo mundo, né?
É bem difícil, é complicado. Hoje em dia é mais com dirigente, né? Antes do jogo tu pode entrevistar e tal, mas com mas jogador dirigentes, antes do jogo não. não pode. Mas é uma situação. Dimas, tem um jogo marcante do Criciúma nesses 40 anos que tu até hoje lembra? Ah, esse jogo foi. Tem um jogo, além do jogo da Copa do Brasil, né? Estava lá. Eu estava lá e acompanhei. Teve um jogo do Criciúma em Cabo Frio, lá no interior do Rio de Janeiro, Quando acabou o Friense. contra a Cabo Friense. Foi um jogo, acho que foi 2006, hein? Foi um jogo em que o Criciúma, para classificar, teria que vencer aquele jogo lá, teria que torcer por um tropeço do Marília, por um tropeço do Joinville, que jogava em casa, para o Criciúma se classificar. E deu tudo certo, cara. O Criciúma ganhou lá no Rio de Janeiro, eu acho que foi 2-0. Não tenho certeza, um dos gols eu acho que foi do Atos, e um outro gol eu acho que foi do Beto Cachoeira, Grande, Beto. em 2006, na Série C. E esse jogo aí, cara, foi marcante, porque ele classificou o Criciúma para uma etapa que depois acabou levando ele para a Série B. Então foi um jogo em que, pela primeira vez, eu vi ali o presidente Moacir Fernandes chorando, porque ele era muito durão, tanto que o apelido dele era o Saddam Hussein. Vi o treinador chorando, supervisor chorando. Então foi uma coisa assim que marcou bastante. Porque era impossível de acontecer. É um caso praticamente impossível, né? Ele tinha que ganhar o jogo lá, que era complicado. Vocês tratavam como impossível no dia a dia nós da semana. tratávamos como impossível. Você sonhava, mas é difícil. Tem que ganhar aqui, e ainda tem que torcer pro Joinville e perder em casa, pro Marília também tropeçar em casa, que eram equipes que estavam bem na competição. Tinha que ganhar fora e dois times Fora, perder em casa. 2 times perder em casa. Isso aconteceu, cara. Então foi um fato assim que, nossa, até depois do jogo no hotel, a gente lá, Moacir Fernandes pagou tudo, né? Estávamos lá pela difusora, eu e o Joel Bernardo. Fomos de ônibus daqui lá, uma longa viagem. Já vamos de carro, mas vamos pro Rio também. Isso. E aí, depois teve o jogo da Copa do Brasil, né? Que esse também foi marcante, né? Um jogo lá no Olímpico, em que você já saiu aqui de Criciúma encontrando pela BR ônibus, carros, torcedores com bandeiras. Eu não vivi essa época, Diego. Eu tenho uma dúvida. Hoje, um time campeão na Copa do Brasil é a maior competição do Brasil, junto com o Brasileiro, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, né? Exatamente. Na época, também tinha essa dimensão, cara, o Criciúma, um time de Série B, ganhando a Copa do Brasil. Tinha essa... Porque, vamos pensar, se o Criciúma for campeão da Copa do Brasil hoje, olha o tamanho desse feito. Eu que vinha jogar uma Libertadores. Na época também tinha essa dimensão. Cara, estamos jogando a Libertadores. Ou não era valorizada a Libertadores da Copa do Brasil? A publicação, a repercussão não é tanta quanto é hoje. Porque naquela época você não tinha internet, as redes sociais, o jornal, né? Só no outro dia que você ia ter alguma informação, a televisão só ia mostrar no outro dia. A rádio, ela era mais imediata, né? Ela transmitia ao vivo na hora. Só que os jornais só no outro dia, a TV só no outro dia. Então, a importância que se dava para a Copa do Brasil naquele ano, naquela época não era tanta. Tanto, Marcos, que não tinha prêmio para o campeão. O Criciúma ganhou a taça e ponto. E hoje a Copa do Brasil é milionária. Hoje, uma competição... Hoje é a competição mais rentável da CBF, né? Ela é mais curta e mais rentável. Paga mais até a Libertadores. Mais que a Libertadores. Então... A importância, ela era grande, só que a repercussão não era tanta quanto hoje. Porque naquela época, né, o torcedor ficava sabendo, quem ouvia o rádio, quem não ouvia ia saber no outro dia. Hoje não, você está no celular e está acompanhando tudo, ao vivo. Sai gol, já está aqui. Sai gol, já sai aqui e tal. Naquela época não. Quem ouviu no rádio, ouviu, ficou sabendo. Quem não ouviu, ficou sabendo só depois. Ou assistiu na TV. E o Criciúma foi o primeiro considerado time pequeno a ganhar a Copa do Brasil, né? Passando por Atlético Mineiro, passando por Goiás. Foi a segunda edição da Copa do Brasil só, né? Foi, né? A Copa do Brasil começou em 90, com o Flamengo campeão. Isso. Em 91 foi o Criciúma. Criciúma, então, foi um fato realmente que chamou bastante atenção, mas que não teve a repercussão que terá um clube... Se tivesse hoje, né? Como se fosse hoje. Criciúma ganha na Copa do Brasil com 60 e poucos milhões de prêmio. Nossa, hoje o Criciúma... ficaria com os cofres recheados aí por muito tempo, né? E a repercussão que isso teria no mundo inteiro. Porque o mundo inteiro assistiria ao vivo. Naquela época, não. Tinha uma emissora só de televisão que transmitia e a repercussão não era a que se dá como
qualquer conquista hoje. Até a Série A, né? Olha a repercussão que o Criciúma tá tendo numa Série A. Nossa, hoje... Na época é diferente, né? Hoje é totalmente Bolaço, diferente. enfim, toda É uma porque, mídia ó, criada. o Criciúma em 95, o Criciúma ficou, acho que ficou em 16º. Se manteve na Série A para 96 também, né? E aí eu estava até comentando, a gente comenta muito aí a longevidade do técnico Tencati aqui no Criciúma atualmente, né? E o último técnico que se manteve da série do Catarinense para o brasileiro foi o Gonzaga, né? Porque o Criciúma foi campeão catarinense em 95 e manteve a mesma comissão técnica do estadual para o brasileiro, onde o Criciúma ficou em 16º lugar naquela competição, treinado pelo Luiz Gonzaga Milioli. Então, naquela época, o brasileiro já era uma grande competição, mas não tinha premiação, não tinha repercussão que tem hoje, como nós estamos comentando aqui. Era bem diferente. É muito diferente. Hoje a dimensão que se dá para qualquer conquista ela é muito maior, né? E Dimas, desses jogos ao longo desses 40 anos, fora de casa, viajando, lembra algum que deu algum perrengue? Porque perrengue em casa não é o que acontece. Os perrengues acontecem fora de casa. Sim. E sempre muito longe. Muito longe, muito longe. Teve um jogo do Criciúma pelo Campeonato Brasileiro da Série B, que foi lá em Santa Cruz, com o Santa Cruz lá em Recife. Perto também. Porque quando a gente chegou lá, para começo de conversa, eu cheguei e um cara que instala e cuida já disse assim para mim: você vai aonde com esse cabo aí nas costas? Eu com 200 metros de cabo, né? Vou instalar. Você vai falar não aqui, é muito difícil. Porque eles tinham um esqueminha lá que era só ele que sabia ligar, né? Aí eu liguei mandei recado para a minha coordenadora aqui da Rádio Difusora e disse: ó, aqui não tem como transmitir, só se der um troco aí pro cara. O cara quer R$100 para instalar o equipamento aqui. Não vou. Não é Nossa, fila, né? cara, eu não vou vir aí de Sara, Criciúma, para não transmitir o jogo por isso, né? Não, acerta com ele aí. Pai, não deu 2 minutos, eu já estava falando, né? E depois, quando o Criciúma chegou no estádio, o portão estava trancado. O portão de acesso do túnel para o gramado estava trancado. E eu registrei tudo ali na época com o microfone da rádio, coloquei o microfone, os caras batendo, tentando quebrar o cadeado para poder ter acesso ao campo. Me lembro que o massagista Chico do Criciúma veio com um alicate, com um martelo e tal, quebrar o cadeado para ter acesso. Então havia já uma pressão muito grande. E tu era o único que estava lá? Eu era o único, porque os outros estavam lá em cima. E eu desci o túnel, vi, o Criciúma estava ali, registrei tudo na hora. E aí conseguiram quebrar, o Criciúma subiu, aí ninguém sabia quem é que tinha trancado ali, né? Não foi ninguém do clube, não foi do Santa Cruz, a ordem. E esse jogo o Criciúma ganhou de 1-0 lá. Ganhou com gol do Juca. Um cruzamento do Kleber Gaúcho e o Juca fez. O Criciúma ganhou o jogo, depois voltou para casa e era um jogo da semifinal. O Criciúma ganhou aqui do Santa Cruz e nesse jogo ficou torcedores de fora. Ficaram uns 500 torcedores fora, porque o estádio lotou contra o Santa Cruz de Recife aqui. Então o Criciúma aqui ganhou o jogo, ganhou lá e aí foi para a final. Esse jogo garantiu o acesso do Criciúma. A Série A. E além desses perrengues de transmissão, alguma viagem teve alguma situação inusitada? Sim. O viagem para transmitir um jogo do Criciúma lá em Marília, em São Paulo. Estávamos aí, o Joel Bernardo. Nós trocamos 2 vezes de ônibus. O ônibus quebrou na estrada, meu. Quebrou a primeira na Serra aqui no Paraná. Veio um ônibus para substituir. Tira a mala, bota no outro ônibus e tal. Seguimos. Quando esse ônibus reserva estava chegando perto de São Paulo, quebrou também. Ficamos a pé ali na Tapicerica da Serra, naquela região ali. Tivemos que fazer de novo. E aí, inclusive, aí foi um outro ônibus que nem era da mesma empresa. Mas como eles tinham vaga, estava meio vazio, o motorista ajudou a gente a seguir o caminho no outro ônibus até São Paulo. Então, tem algumas histórias curiosas assim do ônibus que quebrou 2 vezes no trajeto. Teve uma outra vez que nós estávamos, eu e o Joel, indo pela Rádio Difusora transmitir um jogo em Mossoró. Nossa. Pegamos ônibus em Fortaleza, né? Para Mossoró, lá no interior. Foi até Fortaleza de avião. Lá pegamos o ônibus e também nesse trajeto
Não foi o nosso ônibus que quebrou, mas foi um outro ônibus da mesma empresa que quebrou. E aí os passageiros que estavam naquele ônibus vieram pro nosso. Ah, tu imagina, né? Lotou, né, cara? Eu e o Joel sentado ali, tivemos que dar lugar para uma pessoa de mais idade, só que tinha gente com gaiola de passarinho, gaiola com galinha, botaram no porta-mala. Imagina, lá no interiorzão, né, cara? Para fazer um jogo da Copa do Brasil lá em Mossoró. Criciúma fez bonito lá também, ganhou. Nossa, mosquito no hotel, uma confusão desgraçada, mas a gente conseguiu a transmissão do jogo. E resenha com o jogador, Dimas. Hoje o jornalista, para ele ter uma relação com com o jogador, só se ele construir uma amizade, enfim, Morar no mesmo prédio e tal, né? for amigo. Antigamente não, Não. se tinha uma amizade pelo fato do dia a dia. É. Acho que hoje eles cumprimentam e tal. Nada a falar do Criciúma, né? Tem Cat. Só que o cara não é amigo de jantar Não, na casa do cara. Antigamente tinha essa relação diferente. Até, tipo, jogos fora. Vocês ficavam no mesmo hotel que o Criciúma, conversavam, jantavam? Ficávamos no Iam mesmo pra hotel. frente. Nossa, aqui em Criciúma, no dia a dia, chegava o jogador, você já se encostava no carro dele, já pegava o gravador, já gravava entrevista. Por exemplo, nós gravávamos ali entrevista para semana inteira, projetando o jogo. Entendesse? Chegava ali Só o cortava. Itá, você gravava. Não! Gravava, ó, essa eu vou usar hoje. Aham. Que era pro Itá, era o Itá. Gravava, terminava a entrevista com o Itá, parava, vinha outro, 1, 2, 3, começava a gravar. Então você gravava com o Grinzo, com o Gelson, com o Itá, com o Cavalo, com o Alexandre, até o treinador dava entrevista. Descia do carro, você já chegava aí. Ô, Lorissandro, dá para gravar aqui 2 minutinhos? Tal? Não, sem problema. Gravava, já falava do treino, da expectativa para o jogo e tal. Então, fora também. Você se hospedava no mesmo hotel, então na hora do café, você já combinava com o jogador. Depois do café, posso bater um papinho contigo aqui rápido? Sem problema. Gravava ali 2, 3 entrevistas, mandava para a rádio, enfim. Então era bem mais prático. Você tinha uma afinidade maior. Tanto que até hoje esses jogadores, o Gelson, o Griso, o Vanderlei, a gente tem uma amizade ainda e conversa. E eles ouviam a rádio, será? Na época eles escutavam, porque era no carro, então hoje não. Hoje eu acho que. Hoje eu vou ser bem sincero. O Tencate ouve. Hoje o Tencate ouve. Hoje, a maioria dos jogadores estão no celular, estão na internet. Eles veem a notícia pelo celular, mais. Celular, mais pelas redes sociais, né? Inclusive, eu me lembro que na época você entrava ali no estádio, era metade. Era 70%, 80% Eldorado, o restante difusora. 40% Eldorado sempre teve uma audiência maior, é uma rádio mais tradicional. Regional, então, né? Em Içara era difusora. Isso, aí na Içara, aqui na Içara já era difusora. Então, o que acontecia? No estádio, você via os caras com o radiozinho aqui, ó, fazendo sinal para ti na cabine, ó, tô ligado e tal. Hoje, eu fico ali nas cabines e olho, a maioria tá no celular, mas são poucos os que vão pro estádio e que ficam escutando o jogo. Hoje os caras querem fazer festa, torcida, até porque... Ainda tem, né? Os tradicionais que levam rádio. Tem uns que levam rádio. E hoje, muita gente não leva rádio, né? Leva o fonezinho. Fonezinho, aí eu também observo o seguinte, se você for lá pro meio da torcida organizada com o celular e ficar só coisando, você leva um puxão de orelha, né, meu? Você tem que torcer, tem que vibrar. Então, hoje as coisas ficaram mais difíceis. Na época era mais fácil para você ter acesso ao jogador, ao treinador, ao diretor. Sim. Eu fazia entrevista com o diretor lá da sala dele, da sala do supervisor. Chegava a regularização da documentação do jogador, era uma festa, né? Porque era tudo por... Não tinha bico. Era por telefone ali, por fax. E quando chegava o fax confirmando, aí o supervisor era o Raquete dizia, ó, chegou a documentação aí do fulano, renovação tá confirmada. Já peguei ali do orelhão, do telefone de mim, ligava para a rádio, gravava ali com o supervisor. Aqui do Heriberto Wilson, Raquete, chegou a legalização da documentação do fulano, tá tudo ok. Batia um papo com ele ali e mandava para a rádio. Hoje isso é impossível, né? Sim. Dimas, qual foi, até tu citou essa história, né? Qual foi o maior furo de reportagem que tu deu desse tempo, dos 40 anos, uma informação que só tu tinha e tu deu na hora e viralizou, deu uma comoção? Sim, teve uma época em que o Lorissandro treinava o Criciúma e eu estava almoçando ali no restaurante do clube. Tava eu e uma pessoa ligada ao clube. E por acaso ali, o cara pega e diz para mim, ó,
treinador tá saindo, hein? Fica de olho. Como assim? Lorissandro vai ser demitido. Na hora eu fui pro orelhão, era meio-dia, nós tínhamos o programa no ar na hora, né? Joguei no ar, logo em seguida apareceu o repórter da outra emissora ali, porque tinha ouvido. Alguém da equipe dele ouviu e disse, te joga lá pro campo que demitiram o Lorissandro. Só tá o Rogério Dimas da rádio lá e tal. Aliás, eu não fui pro orelhão, eu subi pra cabine. A cabine de rádio ali era na frente do estádio, você subia onde hoje tem o elevador ali, tinha escadarias e você subia lá pra cabine. A gente tinha uma maleta lá da rádio, subi lá, dei a informação e tal, porque eu ficava das 9 da manhã às 6 da tarde ali no campo. Eu vivia praticamente ali, né? Todo mundo que entrava e saía, eu sabia. Sabia quem é que chegou, quem é que saiu, quem é que tá, quem é que não tá. Eu vivia lá dentro. Então, tem essa situação aí. Tem uma outra também que eu fiquei sabendo no restaurante. O técnico do Criciúma era o Gelson. O Gelson liderou o campeonato, aí a primeira fase, líder e tal. Depois o time começou a decair. Aí essa foi o supervisor mesmo que passou para mim. O Gelson vai sair. Como assim? Tá fora. Daí também. E teve um outro caso, inclusive, rapaz, que o treinador do Criciúma era o Gonzaga. Sim. Isso acho que foi em 94. E o Gonzaga vinha fazendo uma boa campanha. O presidente do Criciúma era o seu Dordi Naspolini. E o seu Dordi tinha garantido que o Gonzaga seria o treinador para a sequência da competição. E nesse caso aí, o Criciúma contratou o Lorissandro para vir substituir o Gonzaga. Isso é um fato curioso. E o Gonzaga ficou sabendo que o Lorissandro seria o treinador porque viu na televisão. Porque o Lori, vindo do Paraná, passou em Florianópolis e foi participar de um programa de debate que tinha lá com o Roberto Alves, com o Miguel, com aqueles caras. E aí o Gonzaga aqui em Criciúma assistindo, tranquilão. Roberto Alves entra de lá. Nossa bola na mesa hoje aqui com o Lorissandro, novo treinador do Criciúma. E tá o Gonzaga assistindo, cara. Gonzaga ficou sabendo pela televisão. Aquela ali fora. Nossa, aquilo ali arrasou o Gonzaga, né? Mas depois disso o Gonzaga ainda voltou a trabalhar no Criciúma em outras ocasiões, né? Hoje é o maior Tem técnico, histórias, né? Nossa, conquistou o título, né? Conquistou o título estadual pelo Criciúma e pelo Avaí. Sim, sim. E Dimas, nessa tua trajetória acompanhando o dia a dia do Criciúma, qual foi o melhor jogador que tu viu jogar com a camisa do Criciúma e o pior? Botasse eu agora numa saia justa, né? Ou os piores, né? Cara, eu gostava muito do Griso, né? Porque o Griso, hoje, se ele estivesse jogando hoje, nossa, ele era craque, né? Ele pensava além dos demais. Quando ele dominava a bola, ele já sabia onde é que ele ia tocar a bola. Craque. Tinha uma categoria bom de bola, inteligente. Era meio morrinha, né? Assim, do convívio com o diretor, com a imprensa, né? Meio cinzudo, meio fechadão. Mas comigo eu sempre me dei muito bem com ele. Melhor jogador que tu viu jogar no Converso, foi o Griso. Pra mim foi o Griso. Claro que depois tiveram outros aí. Eu já ouvi agora recentemente jogador do atual elenco sendo chamado de craque, de cracaço. Não. Eu às vezes começo a rir quando eu vejo determinado torcedor. Esse foi o melhor que já passou aqui. Não é assim. Então o Griso foi o cara. E o Criciúma contratou uma vez um centroavante. Eu acho que não joga mais. Eu acho que já parou. Vou falar porque não joga mais, né? Um centroavante, um tal de Jorge Demolidor. Demolia só o almoço e o jantar, né? Porque era centroavante, era cara. Caneludo. Só pra te ter uma noção, ele chegou aqui no Criciúma, ele calçava, eu acho que era 48 o pé dele. Não tinha chuteira. Não tinha chuteira pra ele. E ele veio e não trouxe a chuteira dele. Aí tiveram que esperar, um parente dele veio, tava treinando de tênis até trazer a chuteira dele. Mas esse cara, não tem nada a ver, não tem nada a ver. A bola batia nele. É pior do que uns que já passaram recentemente aqui. Meu Deus. Tem uns que passaram aí recentemente que se a gente for enumerar, e tem muitos aí, Marcos. Mas a gente não vai citar não, porque eles ainda estão na ativa, né? Sim. A gente já tem casos... do atual plantel, né? Sim. Tem casos aqui do Criciúma contratar um centroavante, que era o cara, esse é o cara, é o artilheiro, e vinha outro que era veio de contrapeso, o que veio contrapeso se destacou, né? Foi vendido, tá jogando até hoje aí, ganhando dinheiro e tal, e o outro tá jogando aqui na segunda divisão do estado. Então, é assim. E o que veio para ser o cara marcou aqui 3, 4 gols, enquanto que o outro marcou 30, sei lá, 30, 40.
E em relação, eu sempre faço essa pergunta para os jogadores que vêm aqui da seleção que jogaram com eles. Aham. Mas contigo, como acompanhou o Criciúma ao longo desses 40 anos, fosse para te montar a seleção do Criciúma, que tu viu jogar, que tu acompanhou no dia a dia nesses 40 anos de clube, que tu cobria. Qual que é a tua seleção de jogadores do Criciúma? Goleiro. Alexandre. Alexandre porque foi o que mais conquistou títulos, né, cara? Ficou muito tempo aí, né? Lateral Então, direito. eu vou com o Sarandi, que veio lá de Santa Cruz do Sul, chegou aqui, ganhou espaço e era polivalente. Jogava na direita, jogava na esquerda e sempre foi um cara, né? A dupla de zaga. A dupla de zaga, cara, passaram muitos bons jogadores aqui, né? Muitos que marcaram época. Eu gostava muito do Vilmar, zagueiro que foi campeão e fez o gol do título, né? Da Copa do Brasil, porque o Criciúma empatou lá e depois aqui empatou. Eu, zagueiro, eu vou com o Vilmar, E o zagueiro outro? central. E o outro? O outro zagueiro, cara, olha, rapaz, passaram muitos bons zagueiros por aqui, né? Mas eu vou ficar com o Evandro. Guimarães? Evandro Guimarães. Que veio do Atlético pra cá, do América Mineiro, também se destacou aqui, né? Lateral esquerdo. Cara, vai ser a base de 91, né? Eu vou com o Itá. O Itá que foi destaque aqui, depois jogou no Santos, jogou no Grêmio e jogou fora do Brasil, foi pra Arábia e tal. Foi o cara, né? O meio-campo, tu quer jogar com 3 ou com 4? Ah, vamos fazer aí com 3, Com né? 3, vai lá, volante. Roberto Cavalo, segundo volante. Gelson, O camisa 10. Griso. Dos 3 atacantes. O ataque. De um lado, do outro, centralizado. No ataque, né? O Soares, Jair Lenz e Vanderlei, né? É o time de 91. É o com time do exceção do Evandro. 91, cara. É porque é o seguinte, E o ó, técnico? o técnico. Boa. O técnico eu vou de Levir Coupe, que E não era o treinador daquele mas time. foi o que montou o time, Foi né? que montou o time. Cara, porque é o seguinte, ó. Eu sei que quem tá assistindo agora vai dizer, mas o Rogério Dimas é muito saudosista, isso aí faz tempo e tal. Mas o torcedor de hoje, de 10 anos para cá, ele faz uma seleção de agora, completamente diferente, né? Eu sei que passaram aqui bons jogadores nesse período aí também. Mas esses aí, isso é um time histórico, né, cara? E desses últimos. Pois é, justamente por isso. Porque todo mundo fala de 91, né? Mas. Fora o time de 91, quais jogadores que passaram por aqui e te Sim. marcaram? Dejair, aquele time ali de 2002, foi um cara fora de série, né, cara? Jogou muito também. Aí tem o Fernandinho, que foi meia, foi lateral, que também jogou muito aqui no Criciúma. Tem na época aí, tínhamos o Cametá, que foi um excelente zagueiro. O Luciano, zagueiro que hoje é personal e foi candidato a vereador lá no interior de Minas, né? Tem o Atos, que foi um bom jogador. Beto Cachoeira foi goleador, cara, do Criciúma. Num campeonato difícil de 2006 também, né? Então, o Zé Carlos, Zé do Gol. Zé do Gol, O Luca. Luca, foram caras assim que deixaram a marca deles E aqui. desses últimos 10 anos? Desses últimos 10 Uma anos. história mais recente agora, trazendo pro hoje. Trazendo para hoje aí, a gente destaca aí o Rodrigo, que é um zagueiro que só tinha disputado em times pequenos, disputou a segunda divisão de Santa Catarina, era reserva lá em São Paulo, veio para cá, né? Veio e marcou época aqui também, né? Tem aí tem o Luiz, goleiro, que também passou por aqui, que foi um bom goleiro. Né? Bom goleiro. Tem hoje o Gustavo, que marca a época. Gustavo né? Luiz. Gustavo. O Gustavo, ele teve mais conquistas, né? O Luiz, eu acho que não foi campeão aqui. E o Gustavo já deixou o nome dele na história, né? Na história teve aquele problema da queda, mas aí não foi só o Gustavo, né? Mas assim, passaram aqui inúmeros excelentes jogadores, Marcos. Claro que teve outros que foram campeões, mas que não marcaram tanto quanto alguns, né? Aqui nesse time aí, vamos destacar aqui também o trabalho que o Tencati vem fazendo, né, cara? Cláudio Tencati é um técnico que se notabiliza por ter trabalhos longos nos clubes por onde passou, né? Foi lá no Londrina, assim, está sendo aqui no Criciúma. Então, ele tem os méritos dele, né? Ele tem aquele grupo de confiança dele, tem alguns jogadores que chegaram com ele aqui, ou antes dele ainda permanecem por aqui, mas que são seus jogadores de confiança. O time atual do Criciúma é um bom time. A gente tem que reconhecer. Olha a campanha que está fazendo aí, né? Tá fazendo uma boa campanha, tem jogadores que já
marcaram seus nomes na história aqui também. Então, quando se trata de fazer uma seleção, cada torcedor, cada cronista esportivo tem o seu time e faz uma seleção totalmente diferente da minha, com certeza. E eu tava puxando aqui nesse meio tempo que eu tava falando, Dimas, já que a gente trouxe pro cenário atual, né, do Criciúma, o Criciúma busca permanecer na Série A, o que fez da última vez em 2013. Certo. Que é nesse panorama de 10 anos. Vamos comparar, né, tu que acompanha o time de 2013 de perto e também acompanha o de hoje, Galato ou o Gustavo? Gustavo. Sueliton ou Claudinho? Sueliton. Na época ele estava no auge, né? Tanto que naquela época ele saiu, no destacou. Foi pro Atlético e tal, né? Everton Páscoa ou Rodrigo? Rodrigo. Fábio Ferreira ou Tobias Figueiredo? Eu fico com o Wilker Angel. O Wilker Angel aí. O Marlon ou Hermes? Eu vou com o Marcelo Hermes. O Hermes tá voando. O Hermes é um cara muito regular, né, cara? Mas o Marlon era um bom jogador. Bom jogador, muito bom. Serginho ou Barreto? Eu vou com o Barreto. O Serginho veio pra cá Barreto também viu crescendo no Criciúma. Sim, ele nasceu aqui, que se criou aqui. O Serginho veio e ficou aí uma temporada e também alternou muito. Elton ou Newton? Eu vou com o Newton. Newton tá mostrando aí, veio pra cá, né? Eu particularmente tinha visto ele jogar uma partida entrando lá no Botafogo, não o conhecia assim mais a fundo, mas ele tem muito, muito potencial, é bom jogador. Ricardinho ou Felipe Matheus? Felipe Matheus. Felipe Matheus, esse tem uma regularidade muito grande, apesar de ter ficado parado um bom tempo aí, né, por causa de uma lesão, mas ele tem crédito ainda. João Vitor ou Mateuzinho? Cara, o João Vitor foi um cara que marcou aqui porque ele veio de times grandes também e tal, mas o Mateuzinho é mais técnico. Eu fico com o Mateuzinho. Lins ou Bolassi? Eu vou ficar com o Lins, porque o Lins jogou mais tempo aqui, foi artilheiro, fez gols históricos, teve acesso, né, da Série B, depois disputou a Série A, então o Bolassi está nessa temporada aqui, mas é um cara que, apesar de ter suas qualidades, ele ainda não se consolidou assim como aquele cara. Ele tem um carisma da torcida, nas redes sociais ele é muito presente, mas por bola no Criciúma, por bola, o Lins jogou mais no Criciúma. Aqui é característica diferente, né? Mas o Ayrton Paulista ou o Alano? O Ayrton Paulista. O Ayrton Paulista bem, fez gols importantes aqui para o Criciúma e marcou a época aqui, né? O Alano ainda está se firmando, apesar de que quando o Criciúma contratou o Alano, eu tive discussões aí nas redes sociais com algumas pessoas que disseram, esse cara vem e vai ajudar aqui, hein? Teve torcedor que disse, leva pra tua casa, esse cara não joga nada e tal. E o Alano me ajudou. Hoje é titular do Criciúma. E então tu considera esse time melhor do que 2013? Esse time aqui? De hoje. Cara, tem alguns bons jogadores aqui, mas o de 2013, se você for individualmente... Pra época, tinha ali jogadores renomados, né, que vieram de times grandes aí, mas... Fábio Ferreira. Mas que também não João renderam. Vitor. Tanto que, naquela época, o Criciúma caiu, né? Depois, no ano seguinte, ele teve ainda uma sequência na Série A e depois acabou caindo. Então, teve alguns jogadores que vieram de Série A, mas que não mostraram o rendimento que se esperava que não. Esse time de hoje aqui, ele tem algumas peças que jogariam naquele de 2013 e daquele de 2013 tem alguns que jogariam aqui nesse time atual. Então eu acho é um time parelho aí, mas esse de hoje tem algumas peças aí que se sobressaem. Dimas, pra fechar, tu tem saudades de fazer reportagem de campo? Tenho saudades, sim. Tu gostaria de fazer de novo? Eu gostaria. Eu ainda acho que... Eu tive muitos convites para trabalhar em rádios aqui. Depois que tu saiu da difusora e virou massa, tu teve convites para trabalhar? Tive convites para trabalhar em 3 emissoras de rádio, aí não vou citar os nomes, mas aí a dona da rádio, a Carol, pediu para mim ficar, até porque remanescente do esporte da difusora, apenas eu estou ali, né? Então eu, ali na massa hoje... Tu optou por ficar. Eu sou o cara do esporte, eu que fico. Agora, se fosse permitido, por exemplo, eu trabalhar na emissora B e continuar na emissora A, na massa, eu até iria. Agora, trocar o certo, onde estou ali, estou muito bem. Final de semana é uma tranquilidade, né? Vou pro estádio, fico lá na cabine assistindo o jogo e tal.
eu tive convites, tenho saudade sim de fazer reportagem. Eu acho que um dia eu ainda vou fazer algumas jornadas esportivas aí para fazer o encerramento da carreira, despedida. Tinha que ter. Eu sempre falo, tem que ter o encerramento teu e do Márcio Cardoso, juntos. Ah, o Márcio não para. O Márcio não larga. O Márcio, Eu vou parar primeiro. o Márcio faz 40 anos que está dizendo que vai aposentar, né, Márcio? O Márcio é uma pessoa muito bacana, que eu tenho o máximo respeito. Um cara muito sério. Eu acho que eu vou sair primeiro do Dourado e o Márcio não vai. O Márcio vai ficar, o seu Henrique não vai deixar ele sair. Tu e o Márcio trabalharam juntos? Trabalhamos. Quanto tempo? Ah, eu e o Márcio 30 anos juntos, né? 30 anos todos os dias, né? No Todos mesmo os lugar, dias, cara. Trabalhamos esse período, viajando. um período grande ali na Eldorado, E um depois... sempre ajudando o outro, Dimas. Sempre. Concorrência só no ar. Sempre, só no ar. Sempre fomos muitos amigos. Eu me considero um dos melhores amigos do Márcio aí no rádio, né? E também considero ele um grande amigo meu. Temos uma afinidade muito grande. Eu sei aturar o Márcio, ele sabe me aturar. O Márcio e o Dimas são os dois maiores repórteres que Criciúma já teve? Sim, né? Eu acho que sim. De mais longevidade e os que mais marcaram aí, porque a gente tem aí outros profissionais, mas que não tiveram o mesmo período de trabalho como setorista como eu e o Márcio tivemos, né? Sim. Tem o Chilemper aí, que faz muito tempo que está no rádio, mas o Chilemper sempre teve uma profissão paralela. Ele sempre foi policial, segundo plano, repórter. Aham. O Gilberto Custódio também é um grande repórter, mas que também teve altos e baixos, saiu, voltou e hoje também está fora da reportagem, né? Tanto que ele até trabalhou no clube como supervisor, né? Então, são esses os caras aí de mais longo tempo no rádio, na reportagem, né? Rogério Dimas, obrigado pela tua participação com a gente. Prazer estar aqui. Sei que muita gente que me ouviu vai discordar de mim, mas o importante é a participação, respeito a opinião de todo mundo, Marcos. Valeu? Valeu, assim a gente fecha mais uma edição, a 8ª edição do Entre Linhas Podcast, uma grande resenha com o Rogério Dimas, que tem muitas e muitas histórias para contar, e a gente trouxe algumas delas aqui no Entre Linhas Podcast. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e também siga nossos parceiros, a Sorato Argamassas e Rejuntos, nosso grande amigo Dizinho, Jandir, enfim, e a Automecânica Isidora. Alô Sérgio, alô também Mali, Evandro, nosso forte abraço. Fique com a gente, daqui 2 semanas vamos ter uma nova resenha. E tem as outras disponíveis, para quem não assistiu, tem mais 7 aqui no canal de resenhas e bate-papos. Um abraço, tchau!